Paz e graça, abençoados de Jesus. Como é que tá, meus irmãos? Tudo em paz? Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 4, onde a palavra do Senhor diz assim: Abel foi pastor de ovelha, Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha, da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim, foi temente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeste bem, o pecado já é porta para ti. Será o teu desejo sobre ele, dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Cairá, mas a sua força fugitivo é, perante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: Maior é a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lancei da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que mata Caim, seja 7 vezes castigado. Pois o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que achasse. Saiu Caim diante da face do Senhor, e abateu na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Glória a Deus! Quem fugirá das mãos do Senhor? Né, meu irmão? Meus irmãos, aqui foi o primeiro homicídio, né? Que a Bíblia fala dentre irmãos. Um pecado grave, né? Onde o irmão matou o outro por inveja, porque o Senhor não aceitou, né? Não foi aceitável a oferta dele. E o Senhor se alegrou, aceitou com a oferta do irmão, né? E ele não aceitou. Ficou com raiva, ficou com ódio, deixou o pecado entrar e matou o irmão. E a partir daquele dia, o Senhor deu uma ordem que quem matasse ele, né? Que as mãos dele iam estar sujas com o sangue do irmão. Meu irmão, quando Deus coloca as mãos, quem é que foge das mãos do Senhor? Quem consegue sair das mãos de Deus? Quando Deus coloca a mão em determinada situação, em determinado lugar, em certas pessoas, não tem por onde fugir. Das mãos de Deus ninguém foge. Ninguém consegue sair das mãos do Senhor. Deus, ele conhece, né, o desejo do nosso coração. Tanto para o bem, né, como para o mal. Se Deus vê no seu coração maldade em relação a algo que você vai fazer,
Deus não aceita, Deus não permite. Eu fico assim besta, né? Com algumas pessoas desacreditadas, que acha que está agradando a Deus, acha que está fazendo para Deus as coisas. No olhar dela, no haver dela, ela acha que está agradando a Deus. Quantos meus irmãos estão achando que está servindo a Deus, que está agradando a Deus, mas não está? Quantos que olha para a vida do outro irmão, tem inveja, deseja mal, ainda assim dizendo que está servindo a Deus? As pessoas, elas não têm noção o que é o poder de Deus. Porque às vezes a gente vê tanta maldade, né? Tanta coisa errada, tanta mentira, as pessoas usando o nome de Deus, né, para fazer determinadas coisas. São pessoas assim muito desacreditadas. E Deus, ele tem situação que Deus, ele permite aquela pessoa errar, ele vai deixando. Ele é igual aquele pai, né, que vai dando corda, mas também quando ele puxa, é de uma vez só. E aqui, né, não é diferente. O irmão ficou com raiva do outro, porque o outro fazia as coisas certas, agradava a Deus, né? Ele fazia, olha o que a desobediência faz. Quando você anda na desobediência e fica fazendo, faz para Deus, serve a Deus, mas anda na desobediência, e acha que Deus não está vendo, acha que Deus não vai cobrar, acha que Deus não vai punir, Deus pega, Deus cobra. Quando Deus bota a mão, é só misericórdia. E ai daquelas pessoas que acham, que diz que está fazendo para Deus, que está agradando a Deus, mas não está. E pensa que Deus não está vendo, né? Deus ali, ele viu sinceridade na oferta de Abel, né? De Caim. Deus ali, ele viu sinceridade. Mas ele viu a revolta do irmão, né? Contra o outro. Ele viu a inveja que o irmão tinha contra o outro. E a primeira coisa que ele fez foi matar. Ele deixou o ódio tomar o coração dele. Ele deixou a maldade entrar. Ele deixou o pecado entrar. Então, assim, as pessoas, elas acham que fazendo as coisas, usando o nome de Deus, que Deus não está vendo, que está agradando a Deus. Mas Deus, ele vê tudo, e na hora certa Deus vai cobrar de cada um. Daqueles que usam o nome dele em vão, daqueles que usam o nome dele para se engrandecer, daqueles que usam o nome para enriquecer. Qual é a oferta, qual é o sacrifício que você está fazendo para Deus? Qual é a sua oferta que você está agradando a Deus? Como é que você está agradando a Deus? O que é que você está fazendo para agradar a Deus? Está na obediência? Porque essas são uma das primeiras coisas assim, que o servo de Deus, ele tem que, né, obedecer. Obedecer. Porque quando a gente obedece, Deus, ele se agrada muito do filho. Qual é o pai que não gosta do filho obediente? Qual é o pai que não quer ter um filho obediente? Né? Mas a mão aqui de Deus pesou, né? Na vida do irmão. E Deus também pode pesar a mão na vida daqueles que vai de encontro a ele, que usa o nome dele para enriquecer,
que usa o nome dele para acrescentar a palavra dele, aqueles que estão fazendo as coisas em oculto, dizendo que está servindo a Deus, dizendo que está agradando a Deus. Quantas, meu Deus, quantas pessoas diz que serve a Deus, diz que está agradando a Deus, mas não obedece, não obedece o Senhor. Então, quando o Senhor falar com cada um de nós, temos que obedecer. Porque o Senhor, antes de fazer, Ele avisa, Ele dá sinal, Ele se revela. Deus, Ele não faz nada sem antes avisar. Então, muitas vezes Deus fala, Ele avisa quando a pessoa está errando, quando a pessoa está no pecado. Deus sempre tem os meios dele falar. Mas muitas vezes as pessoas brincam com o nome de Deus, brinca com o poder de Deus, não tem noção do que é a mão de Deus pesar. Não tem noção o que é ficar nas mãos de Deus. Porque, meu irmão, quando alguém faz uma coisa, a gente ora pra gente, contra a gente ora a Deus. Quando o inimigo se levanta, a gente repreende em nome de Jesus. A gente ora ao Senhor. E quando é o Senhor que põe as mãos em nós, o que é que a gente fala? O que é que a gente pede? É misericórdia. Porque só Ele para ter misericórdia. Então aqui, né? Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel a sua oferta. Para Caim e para a sua oferta, atentou e irou-se Caim. Quando o Senhor falou com ele, o semblante dele chegou a cair, de tão irado que ele ficou. Ele não aceitou, né? Porque o Senhor chamou ele a atenção. Mas quando o Senhor te chamar a atenção, quando o Senhor quiser te botar no prumo dele, aceite. Não desobedeça não. Porque você nunca sentiu o peso da mão de Deus. Deus é Pai, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus tem as maneiras dele severas de tratar o filho. Aquele que Deus não quer perder, aquele que Deus viu que errou, que desobedeceu. Quando Deus quer trazer para o conserto, botar no prumo, Deus pega da forma mais dolorosa possível. Não pense que Deus é o pai que só passa a mão pela cabeça do filho, não. Porque Deus, quando tem que puxar a orelha, ele puxa. Deus, quando tem de dar uma correção, Deus dá. Deus, quando vê que está errando demais, está no pecado, ele chama a atenção. Ele avisa antes. Mas aí, meu irmão, quando ele vê que não quer obedecer, que não quer ouvir a voz dele, não quer estar sobre o comando dele, aí ele coloca as mãos deles e parte dele para tirar. Eu que não quero pagar para ver. Porque eu sei o que é. Eu conheço pessoas que passou pelas mãos do Senhor de um tratar muito doloroso, muito severo. Então eu sei um pouquinho o que é estar nas mãos de Deus. Quando Deus pega, quando Deus fala que não é para fazer. Então vamos ser obedientes ao Senhor. Vamos obedecer ao nosso Pai. Porque quando a gente obedece, a gente tem a proteção de Deus. Ele vai cuidar de nós assim, ó. Vai ser aquele Pai zeloso. Não vamos ficar fazendo as coisas escondidas, achando que Deus não está vendo.
somos servos do Senhor, somos semelhança de Cristo. Não devemos ficar aceitando os erros de ninguém. Não devemos ficar vendo ali, convivendo com coisas erradas e fechando os olhos para aquilo, achando que não sou eu, é ela. Mas se você estiver no meio, você também está compactuando. Se você estiver convivendo com gente que está no erro, servindo a Deus e no erro, se você estiver também concordando com aquilo, compartilhando, você também está, de uma forma ou de outra, você está no erro. Então obedeça o nosso Deus. Seja fiel a Ele. Pegue a tua melhor oferta ao Senhor. Entrega ao Senhor. Faça o teu sacrifício ao Senhor. Você e Deus. Sem estar na desobediência. Procure obedecer a Deus. Andar nos caminhos dele correto. Porque o Senhor puxa a tua orelha. Muitas vezes Deus, ele fala, usa os vasos dele para você fazer determinadas coisas e muitas vezes você passa despercebido, você relaxa, você não faz. As coisas de Deus não é assim não, vai deixando pro cantinho, vai deixando para lá, para depois, não. Deus falou, é para fazer, tem que fazer logo. Se Deus falou, vá lá e faça, vai e faz, porque Deus te mandou fazer. Não desobedeça não. Se Deus falou contigo, eu quero que você faça isso, vai e faça. Não desobedeça, não seja desobediente. Não importa a quem Deus está usando para falar. Se o recado é para você, se Deus está falando para você, eu quero que você faça isso. Vai, faça isso. Obedeça. Faça. Porque Deus, ele pode não cobrar logo. Mas no decorrer do tempo você vai ver a cobrança de Deus. Porque Deus cobra. Às vezes as pessoas falam, não, Deus não é assim não. Deus é pai, Deus não faz isso não. Vá meditar na palavra, na Bíblia. As pessoas que Deus puniu por algo, por as coisas erradas, por a desobediência. Lá no livro de Moisés mesmo, que teve muitos desobedientes, que sofreu na pele pela desobediência, né? Muitos sofreram na pele, os hebreus, porque desobedeceram. Coisas que Deus era para fazer em determinado tempo, pela desobediência, Deus fez depois de muito tempo. Se você meditar na palavra, você vai ver. A mulher de Ló que desobedeceu, virou estátua de sal. Então, se você for meditar na palavra, o rico e Lázaro, tudo é desobediência com Deus. O rico. Então, se você for meditar na palavra, você vai conhecer um pouquinho de Deus. Como é que ele age. Quando ele quer ser um pai duro, quando ele quer agir com dureza com o filho. Quando ele quer botar o filho no conserto. Quando ele quer botar o filho no prumo. Então, se você meditar lá na palavra, você vai ver as punições que Deus fez com quem desobedeceu, com quem falou do servo de Deus, quem fez contenda contra o irmão. Lembra de Miriam, que o Senhor permitiu que ela ficasse com lepra? Por causa de Moisés, por amor a Moisés. Lembra dos filhos de Arão, que desobedeceu a Deus e foi fulminado no tabernáculo por desobediência? Do primo de Moisés, que desceu o buraco abaixo por enfrentar Moisés e ficar desobedecendo a ordem de Deus. Deus é assim. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, cuidado
Cuidado com a desobediência. Cuidado com aquilo que você está fazendo para Deus, achando que está agradando. Deus não é bobo. Deus não é o ser humano que vê as coisas e finge que não vê. Ouve e finge que ouve, que não ouve. Ele está com os olhos atentos para cada um de nós. No que falamos, como a gente se comporta, né? Como a gente agrada a Ele, né? O servo de Deus, ele acha que servir a Deus é só chegar domingo na igreja, abrir a Bíblia e ler ali o que o pastor está mandando ler. Terminou o culto, fechou a Bíblia e foi para casa. Já cultuei, meu Deus, já fiz para Deus. Não. A vida com Deus não é só essa, não. Não é só isso, não, gente. A vida com Deus é muito mais do que a gente imagina, do que isso, do que cultuar só no domingo. Servir a Deus é muito sério, é levar as coisas de Deus a sério, é ter temor ao Senhor, é respeitar, é ter temor às coisas de Deus, é obedecer aquilo que Deus nos manda, né? Na palavra, fazer tudo que Ele manda a gente na palavra, a gente tem que obedecer. E aqui aqui é uma oferta, né, que o irmão, todos dois separou para o Senhor. Todos dois. Mas Deus viu no coração de um a sinceridade daquela oferta que ele separou para o Senhor. E o Senhor se agradou de uma, mas não se agradou de outra, gente. Foram duas ofertas para o Senhor. Deus, ele poderia muito bem ter agradado das duas, mas Deus só agradou de um, porque Deus, ele viu sinceridade naquela oferta, né? Deus, ele viu o esforço daquele que era verdadeiro ali com ele. Agora o outro, só porque Deus falou algo, já se irou, o semblante caiu e ficou com raiva porque o irmão fez o melhor, deu o melhor para Deus. O que é que você está dando de melhor para Deus? O que é que você está fazendo de melhor para Deus como um servo do Senhor? O Senhor nos botou aqui na terra para ser semelhante a Ele, gente. Tudo que está aqui na Bíblia é para se cumprir através da palavra. Para que a gente venha fazer aqui o que o Senhor nos ensina. Muitas vezes a gente não faz nem a metade do que Deus nos ensina na palavra para fazer. Falando de oferta, né? Falando de oferta ao Senhor, eu vou contar aqui algo para vocês, né? Que aconteceu comigo. Eu fui em um culto, eu fui em uma determinada igreja, eu e minha família, lá estava tendo campanha. Eu não participo de campanha, porque eu creio, porque na palavra de Deus não tem campanha, então eu não posso ir contra a palavra de Deus. Quem quiser fazer, faça, mas eu não faço, porque a palavra de Deus não tem escrito campanha, faça uma campanha. Na palavra de Deus tem oferta, tem sacrifício, tem voto com Deus. Tudo isso a gente pode fazer em particular com o Senhor. Não precisa que alguém fale, pegue isso aqui, que Deus vai te dar isso hoje. Não existe. Não existe. Isso é doutrina de homem, mandamento de homem. Porque quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, tudo que a gente pedir a Ele, que Ele vê no nosso coração sinceridade, Ele nos dá. Tudo bem, eu fui. Toda vez que eu vou para a casa do Senhor, cultuar o meu Deus, reunir com os meus irmãos,
eu oferto ao Senhor na casa dele. Eu oferto ao Senhor na casa dele. Nesse dia, eu não senti no coração de levar a oferta para a casa do Senhor. Eu até achei estranho, porque toda vez que eu visito uma congregação, eu levo a oferta do Senhor. E nesse dia o Senhor não me tocou, eu não senti no meu coração de levar uma oferta. Fui. Quando chegou lá, cultuei o Senhor, louvei, foi muito lindo, maravilhoso, a presença de Deus estava maravilhosa, estava forte. Quando começou a pregação, foi em relação à pregação da viúva, da botija, foi uma pregação muito abençoada. Eu fiquei ligada na palavra, até aí Deus estava falando. Quando chegou na hora da parte da viúva, do azeite, da farinha, o negócio começou a mudar de palavra, a palavra começou a mudar. Então a pessoa que estava pregando, ela disse que ali Deus estava mandando cada um pegar um envelope ali para ofertar, porque Deus, através daquilo ali, Deus ia abençoar. Então, meu irmão, eu entendi porque Deus, ele não permitiu, não tocou no meu coração para mim não levar oferta. Depois eu vim entender porque eu não senti no coração de levar aquela oferta para a casa de Deus. Porque ali não era o Senhor. Ali não era do Senhor, né? Porque o Senhor, ele não vai pedir a você, filho dele, dinheiro. Ele não vai pedir, fazer prova com você, pedindo o seu dinheiro. Deus não faz isso, lhe pedindo dinheiro e ainda determinando quantidade, determinando valor. Deus não age dessa forma. Deus não pede dinheiro a ninguém. Dessa forma, não. Deus não precisa nem do meu, nem do seu dinheiro. Quando começou isso, caiu por terra, caiu tudo por terra. Então, como é que eu vivo na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, na verdade de Deus, e vou cair numa mentira dessa? Servindo a Deus, conhecendo um pouquinho da palavra do Senhor. O que ia acontecer ali? Eu ia ouvir o homem, eu ia dar uma oferta que o homem determinou o valor, achando que eu ia ganhar alguma coisa, e eu não ia ganhar nada. E depois eu ia reclamar com quem? Com Deus que não me deu. E Deus não tem culpa de nada, e nem ia ter culpa de nada. E eu ainda ia ficar mal com o Senhor. Então quando a gente... Aí eu entendi, porque eu não fui tocada, não senti desejo no coração de levar uma oferta. Porque se fosse de Deus, o desejo é como se Deus já estivesse me avisando o que ia acontecer lá. Que aquilo ali não provém dele, da palavra dele. Ele não pede dinheiro a ninguém, aos servos dele, nem determina valor. Que a palavra de Deus diz que a gente tem que dar de acordo com o nosso coração, não com pressão, nem por obrigação. A gente tem que dar de acordo com o nosso coração. Se alguém ali foi abençoado por estar empolgado, vivendo na emoção, na hora daquela fala, se foi abençoado, foi pela fé. Não porque o homem ali determinou e por uma campanha de prosperidade. Então, meu irmão, qual é a oferta que você está dando para o Senhor? O que é que você está fazendo para estar agradando a Deus? Então, eu me comportando desse jeito, aqui eu estou agradando a Deus. Sabe por quê? Porque eu não estou obedecendo ao homem. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu estou fazendo o que a palavra de Deus determina.
o que o Senhor fala aqui na palavra. Então eu não posso chegar nos lugares, seja lá onde for, que estiver pregando algo que não está dentro da palavra, eu não faço, eu não obedeço, porque eu estou desobedecendo a Deus. Não adianta ter teólogo, grande pregador, não adianta falar bonito, não adianta estar lá chique em cima do púlpito, não adianta. Eu vou estar com a palavra do Senhor, com a verdade de Deus. Porque não adianta eu estar na verdade do Senhor dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aonde eu vou, aonde eu chego, e quando chegar na casa do Senhor, eu me enganar com aquilo que eu vou ouvir e estou vendo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, seja obediente ao Senhor. Não importa, meu irmão, a tua oferta, não importa o tamanho da tua oferta. Deus, ele não quer ver quantidade, ele quer ver qualidade. Deus, ele vê a sinceridade do teu coração. Ele vê o teu esforço quando tu faz verdadeiramente para ele. Ele sabe quando tu está obedecendo a ele. Ele vê e ele se agrada quando você está obedecendo a Deus. Então obedeça a voz de Deus. Muitas vezes a gente fala, eu pergunto a uma pessoa, você obedece a Deus? Você obedece a Deus ou ao homem? Ah, eu obedeço a Deus. Mas basta o homem determinar alguma coisa, a pessoa já está fazendo. Se não tiver dentro da palavra ali, você está obedecendo o homem. E o homem não leva ninguém à salvação. A salvação, quem nos leva à salvação é o Senhor, é a obediência ao Senhor. Então, seja obediente a Deus. Amém? Que a palavra nesta noite tenha falado ao teu coração. Que a palavra nesta noite tenha te dado um despertar de Deus. Para que você não venha obedecer o homem, mas sim a palavra de Deus. Porque para ir para o céu não depende do homem, não. Depende de você e Deus, a sua obediência ao Senhor. Amém? E aqui foi o primeiro homicídio, né? Entre o irmão Abel e Caim, né? Então, aqui o Senhor, ele deu mesmo ele não punindo Caim, que não deixou de ser uma punição, mesmo ele não matando, mas ele deu uma ordem, que quem matasse Caim, ele ia ter as mãos sujas, né? Então, assim, o Senhor, ele é bondoso, mas ele também é rigoroso quando ele quer ser. Quando o filho está no pecado, quando o filho está errando, que ele ali está querendo consertar e o filho não quer. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe.